Já vamos começar. Me dá um minutinho aqui e a gente já começa, beleza? Tá ok. Vai tomar o joguinho, Bruno? Ah, perfeito. Tá. Tá, beleza. O Walker, ó, ele participou desse treinamento aqui, o Gustavo? Ah, e por que ele não entra nesse agora? Tá. Não, então beleza. Essa vez é o máximo. Não, você aí eu... Então tá, então fechou. Já vamos iniciar, dá um minuto aqui, Bruno. Aí, mano, Já colocou para gravar? ela vai transferir. Não, eu só vou rapidinho, só preciso. Aí a gente já começa. Filha tá falando, tô falando com você, cara. O carregador tá dentro da. Acho que é a primeira gaveta, não. Vai ter tempo de dar um instante, cara. Oi, deixa eu celular também. Pode desligar a câmera já, sabe? Pode desligar a câmera ou deixa ligado? Beleza. Beleza. Tá mais perto. Caralho, tá com a cabeça. Já um mesmo. Filha, seu celular. Fica aqui. Nossa. Nossa, chega. Já tá. Manutenção. Já arregaçou, arregaçou. Receba. Filha, esse WhatsApp aqui é o da loja, o número? Sim. Tá certo. Copiou. Ah, você tava copiado? Uai. Foi sem querer, foi mal. Eu tava assistindo o meu. Quando tá assistindo, quem tem mais. Alô? Para que ele grave mesmo. Boa tarde, é ele? Tudo bem, e você? Nós podemos ver pelo Zoom também. Sim, já foi concluído, a máquina ficou toda ok. Foi feito todos os testes, tudo certinho. Oi? Foi hoje mesmo, agora o técnico voltou de lá, era meio-dia. Isso, às 12 horas. Sim, está até acompanhando lá. Graças a Deus.
Eu que agradeço. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Então, pessoal, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Ô, Bruno, então vai ser o treinamento dos consultores, né? Consultor de serviço, é isso? É isso aí, né, Bruno? Bruno? Então tá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Não sei se alguém já teve treinamento ou não do sistema, se não me conhece, eu sou da Sansis, o Marlon, e eu que vou fazer o treinamento com vocês. Quem é que tá presente aí? É o Marco e o Juliano. Como? Marco Aurélio da Torque Manaus e o Juliano. Ah, então tá bom. Então, beleza. Ô, Bruno. Bruno? Ah, ele não tá me ouvindo. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Então, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Vamos aumentar aqui a tela. Isso. Beleza. Tá. Então... Ô, Bruno, que usuário eu posso usar aqui? Só tá nós dois, né? Só você, não. Deixa eu ver aqui um usuário que eu posso... Que eu quero logar com um usuário. Você já tem senha? Deixa eu achar um usuário aqui que eu posso logar com vocês. Aqui. Fazer o teu. Fazer o teu. Também junto contigo. Estoque. Vou logar com o do Renato. Renato.reis. Então, pessoal, o treinamento hoje vão ser esses itens aqui em cima, tá? Que a gente vai abordar, tá? Então, a gente vai trabalhar a parte de consulta de estoque, abertura de IOS, emissão de nota de conserto, requisição de peças. A gente vai falar alguma coisa, questão de apontamento de hora, fechamento de OS, faturamento das peças, tá? Emissão de boletos que eu anotei aqui, tá? Que não estava aqui, emissão de boletos. Então, esses são os seus itens que vão ser abordados hoje, tá? Ok? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos começar do princípio. Tá? Depois, o login de cada um, o Bruno vai passar para vocês e como acesso o sistema, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes agora, tá? Ok. Porque ele explica para vocês certinho. Bruno, tá gravando, né? Então, beleza. Se ele não responder, é porque tá. Então, vamos lá. Esse é o acesso de cada um de vocês, tá? Eu vou começar pela abertura de OS, tá? Vou começar pela abertura de OS e depois o seguindo, tá? Então, em primeiro lugar, para vocês abrirem uma ordem de serviço dentro do sistema, vocês vão entrar no menu manutenção. Certo. Ordem de serviço. Ordem de serviço. Tá? Vocês vão entrar nesse menuzinho aqui, tá? Certo. Se eu estiver indo muito rápido ou vocês não estiver ouvindo, vocês podem me falar, tá? Que daí eu paro, repito, tá? Então não tem problema. Ou se você quiser, pode mandar no Spark pro Bruno, que ele também tá online. Beleza, a gente está anotando aqui. Uhum. Então, beleza. Então, quando eu abro a tela de ordem de serviço aqui, essa tela vai aparecer todas as ordens de serviço que estão em andamento, tá? Então, tudo que tiver de serviço na oficina da sua filial, tá? Seja ela cliente, garantia, o que for, tá? Então, ele vai aparecer aqui.
E os orçamentos também, os orçamentos que estão pendentes de aprovação do cliente, tá? Então, por regra, tá? Toda vez que você clicar para abrir uma ordem de serviço, ele vai ser aberta primeiro um orçamento para o cliente, depois uma ordem de serviço, tá? Então vai ser sempre assim, primeiro abre o orçamento, depois transforma esse orçamento quando o cliente aprova numa ordem de serviço, tá? Certo. Beleza. Aqui eu vou clicar nesse botãozinho novo, tá? Se eu quisesse visualizar uma ordem de serviço que já está em andamento, eu só clicaria no visualizar aqui. Aí ele abriria a tela da ordem de serviço, tá? Beleza? Ok. Então, aqui no caso eu vou clicar no botãozinho novo, que eu quero abrir uma nova, tá? Ó, automaticamente, quando eu abro a tela de ordem de serviço, ela me abre com a opção orçamento, tá? Sempre que eu for, o tipo dela for cliente, eu vou abrir como orçamento. Só garantia que eu vou abrir direto como OS, tá? Só garantia, tá? A garantia não abre o orçamento e depois abre o S, abre direto o S, mas é só garantia. O restante é o orçamento, tá? Você abre primeiro o orçamento, todos que o cliente paga. É conforme era o dealer, né? Isso, exatamente, tá? E assim, ó, e a garantia, até o Brito nos outros treinamentos, ele reforçou que depois eu vou explicar como é que faz o procedimento de abertura de OS garantia, tá? É um outro item, mas assim, cada falha que você tiver na máquina é uma garantia, tá? É uma OS, tá? É uma OS que você abre para cada falha, tá? Então, se tiver 3 falhas, você vai abrir 3 OS, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso dentro do sistema, beleza? Beleza. Então tá. Então aqui, a primeira coisa, escolho o orçamento. Aí aqui eu escolho o tipo, no caso do orçamento. Eu vou colocar aqui M0. Essas são as opções que vai ter dentro do sistema. Algumas opções foram reduzidas, tá? Que não tem a necessidade de ser criada, tá? Então, a gente vai reduzir os tipos de OS. Não precisa GA1, GA2, GA3. Você só vai ter uma, por exemplo, garantia case, tá? Certo. Ou garantia, enfim, de Dinapac. Como eu estou na base de Mato Grosso do Sul, desculpa, aí eu só tenho o case. Mas para vocês, talvez vai aparecer Dinapac, vai aparecer outras opções, vocês que são do norte. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Então, eu vou colocar serviço cliente M0, tá? Prisma não vai ser utilizado, então né, pode pular esse campo, tá? No caso aqui, eu vou identificar qual que é o veículo, qual que é a máquina que está entrando para reparo, tá? Então, eu vou dar um F3 e vou pesquisar. Então, aqui a gente vai identificar pelo chassi, pelo modelo, pela marca, pela placa não tem, mas pelo chassi. Se eu souber o final do chassi, eu posso colocar, tá? Não preciso colocar o chassi inteiro, tá? Então, eu poderia colocar ele aqui. Por exemplo, 0598, ó. Ele me achou um aqui. Quando ele encontra um só um só veículo, uma só máquina, ele já traz para a tela, tá? Ele nem abre a tela de seleção, tá? Outra coisa importante, todas as máquinas e os clientes e as peças foram importadas do dealer, tá? Então, todos os cadastros de clientes que você já tinha vai manter dentro do sistema, tá? E as máquinas também, com os proprietários atuais, enfim. Beleza? Beleza. Então tem tudo aqui, ó. Hoje a gente tem 3.650 máquinas cadastradas, tá? Que é a base de testes aqui que a gente tem. A gente importou ela de um mês atrás. Tem 3.650 itens, tá? Então, a gente pode vir aqui e pesquisar pelo final de chassi, 0950, por exemplo. Ó, apareceu duas aqui, ó, que termina com 0, ó, que tem 0950 no chassi. Ó, certo. tem um tanque pipa e uma pá carregadeira. Eu vou pegar essa aqui, tá? Vou pegar essa de exemplo, tá? Valeu. Ó, aqui no cliente, o cliente vai ser sempre o pagador, tá? Nesse caso, sempre a pessoa que vai pagar essa ordem de serviço, tá? Esse orçamento, que é no caso, o que a gente colocou como M0, tá? Se for essa pessoa, a gente pode, o Cooperbon lá, eu posso digitar o código dele aqui e repetir o que está aqui em cima, ou eu posso dar um F3, que é a tela de pesquisa, o F3 pesquisa, tá? E pesquisar. Então, em qualquer lugar no sistema, o F3 vai servir para pesquisar.
a gente fez isso no veículo, tá? A gente primeiro deu um F3 no veículo. Se ficar alguma dúvida, você deixa o mouse parado em cima, ele vai aparecer F3 para pesquisar, F4 para cadastro, e o F2 edita ou visualiza, tá? Beleza. Tá. No caso, se vocês não tiverem permissões, o sistema vai te barrar, tá? Aí você tem que solicitar aqui o pessoal de IMS, se tiver alguma coisa, tá? Mas, via de regra, se você está liberado, é que vocês podem fazer, tá? Ok? Então, eu coloquei quem é o cliente, tá? Aqui, do lado direito, eu vou dizer quem é o consultor, tá? Qual consultor que efetivamente tá abrindo a ordem de serviço, tá? Eu vou colocar, dar um F3. Ó, lembra do F3, então eu vou colocar aqui o Brito, tá? Ó, Alexandre Brito. Então, ele que Só uma tá... pergunta. Sim. No caso aqui, cliente proprietário. Aqui eu tenho, por exemplo, um cliente da Cometais. A máquina está cadastrada para Cometais, que é a matriz, e quem faz o serviço é a filial, que é em outro endereço. Eu colocaria o proprietário aí. A filial, que é que tá a máquina que você está executando o serviço, e quem paga é a matriz. Então, você colocaria aqui a matriz. Tá. O principal que vai pagar é o cliente, né? Isso, exatamente. Exatamente. É o cliente que vai pagar. Beleza. Beleza? Beleza. Tá, então vamos para frente. Só um pouquinho, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, assim, daí aqui eu coloquei o consultor, tá? E aqui eu vou dizer para o sistema, aqui ele vai sugerir a data e hora de abertura dessa OS, que é a data da entrada, tá? Que é a abertura da OS, tá? Se por acaso não for nesse horário que foi aberta a OS, você altera aqui, tá? E aqui a gente vai dizer quantas horas tá essa máquina, que ela foi para manutenção, tá? Então, por exemplo, 500 horas, eu coloco 500 horas aqui, tá? A previsão de entrega a gente não vai utilizar, porque a gente não está provisionando a entrega da máquina, tá? Porque às vezes ela pode demandar muito mais tempo, então a gente não está provisionando, tá? Então, o que você precisa informar no inicial, aqui na direita, é só o consultor, a data de entrada e a quantidade de horas, tá? Esses dados aqui a gente não vai preencher agora, vai preencher só na saída, quando a gente efetivamente fechar essa OS. Ok. Beleza? Então, aqui eu venho para a solicitação do cliente, tá? A solicitação do cliente é onde eu vou descrever o que o cliente está alegando, seja um problema, ou ele está solicitando. Um exemplo, cliente solicita revisão de 500 horas. Pode ser isso, tá? Aqui pode ter N solicitações, tá? Aqui é uma lista quase que infinita, tá? De coisas. Poderia colocar assim, ó, cliente alega que tomada de força não está funcionando, por exemplo, sei lá. Eu estou chutando alguns exemplos aqui, tá? Cliente alega que tem vazamento de óleo, poderia ser assim. Poderia colocar várias, tá? Aqui, então aqui você vai descrever o que o cliente quer e o que o cliente está alegando, tá? São os problemas, tá? Ok? Então, a partir do momento que eu fiz isso no meu orçamento, tá? Eu vou entrar nesse menuzinho aqui, ó, peças e serviços. Daí para cá, eu não preencho mais nada, tá? Eu posso preencher o campo de observação, tá? Se eu precisar alguma coisa adicional aqui, sei lá, qualquer coisa, tá? Eu posso deixar adicional aqui. Ó, e ele vai aparecer isso aqui depois do meu orçamento e na minha ordem de serviço, tá? Essa observação, tá? Então, eu venho para essa abinha chamada peças e serviços, tá? Nessa abinha peças e serviços, eu vou incluir quais são as peças e quais foram as mãos de obras dos serviços que estão sendo orçados, no caso, tá?
A gente está adicionando aqui, vocês podem ver que tem um botão adicionar pacote. A gente está criando alguns que a gente chama pacotes de serviço, que é para o seguinte, vamos supor, revisão de 500 horas. Eu sei que revisão de 500 horas eu preciso trocar óleo, eu preciso trocar filtro, eu preciso trocar retentor, sei lá. E aí eu vou ocupar 3 horas de mão de obra. Então, toda vez que eu adicionar um pacote de revisão para uma W20F de 500 horas, ele automaticamente vai incluir as peças do serviço para você, para não toda vez ter que ficar digitando, toda vez colocando sempre a mesma coisa, tá? Então, é um facilitador, tá? Então, ele já vai sugerir para vocês. Isso, o Brito, ele está criando ainda esses pacotes, e aí depois, quando tiver esses pacotes, daí o pessoal avisa vocês, daí vocês começar a utilizar. E daí vai facilitar, vai ganhar um pouquinho de tempo. Certo. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou adicionar o serviço. Adicionar as peças. Na verdade, a ordem não importa muito, tá? Eu posso adicionar o serviço primeiro, depois as peças, tá? Não teria problema nenhum, tá? Beleza? Beleza. Então, eu vou adicionar aqui, eu posso adicionar um serviço aqui, pode ser através do F7, ou clicar aqui, tá? Aí eu clico. Aí aqui ele vai aparecer a pesquisa de serviços, tá? Que é as mãos de obras. Então, aqui eu vou ter que escolher um serviço. Se eu não souber o que está cadastrado, eu dou um Enter, tá? Então, ele vai me trazer aqui, tá? Vamos supor aqui, vamos supor que eu tenha revisão de 500 horas aqui, revisão de 500 horas. Eu tenho ela aqui, tá? Então, eu tenho essa opção de revisão de 500 horas. Nesse caso aqui, como é um orçamento, ainda eu não sei quem é o mecânico, tá? Então, só estou orçando para o cliente que eu vou precisar, vai ter uma revisão de 500 horas. Eu posso deixar em branco aqui, tá? Esse mecânico, ele vai ter que ser indicado antes de eu requisitar as peças, tá? Quando eu for, o pessoal da oficina for requisitar, pessoal da oficina não, de estoque, for requisitar as peças para o mecânico, aí vai precisar estar alocado essas peças, mas nesse momento eu não preciso, tá? Então eu posso deixar em branco aqui. Então o sistema ele já vai sugerir que vai para revisão de 500 horas, vai precisar de 4 horas a um total de 1.000, tá? Então esses são os valores que aparecer para vocês no sistema são os valores que devem ser praticados, tá? Esse aqui é só como é uma base de teste, pode ser que esse valor não reflita a realidade, tá? Mas os valores que tiverem lá, que aparecer para vocês no sistema, é os valores a serem praticados. Certo. Beleza? Aí eu vou adicionar mais um serviço aqui, que no caso seria do deslocamento, tá? Então, assim, se eu precisar, vamos supor que o mecânico vá visitar um cliente na propriedade para fazer a manutenção lá na fazenda dele, eu vou ter que cobrar o deslocamento, eu vou cobrar 50 quilômetros, então eu vou selecionar um TMO desse aqui, mão de obra, deslocamento, tá? Mesma coisa, eu vou orçar mais 50. Aqui na quantidade, eu vou colocar a quantidade de quilômetros que eu rodei, tá? Então, eu tenho aqui deslocamento, eu vou cobrar 50 quilômetros do meu cliente, certo? Eu vou dar mais um F7 aqui, eu vou adicionar mais um outro item aqui, tá? Que é um serviço de terceiro. Tá, qual que é a ideia desse serviço terceiro? É o seguinte, tá? Toda vez que eu adiciono um serviço de terceiro, em vez de eu informar qual é o mecânico, eu vou informar qual que é o terceiro que irá realizar o serviço, tá? Então, ele não te pede o mecânico. Vamos supor que eu coloquei um serviço terceiro de funilaria. Eu vou mandar para um cara especialista em funilaria. Então, eu vou indicar ele aqui. Vou indicar o terceiro, tá? Nesse caso aqui, eu preciso indicar um terceiro, tá? Mesmo que seja no orçamento, quando é terceiro, tá? Vou colocar aqui, funilaria, tá? Beleza? Eu coloco aqui, funilaria. Eu confirmo aqui, tá? Aqui na quantidade, eu vou colocar o valor que o terceiro me cobrou, tá? Ele me cobrou R$150 para executar o serviço, o custo, né, que eu tenho, R$150, e ele já vai me calcular qual que é o valor que eu tenho que cobrar do meu cliente, tá? O R$247,50, tá? Só um instante. Qual que é a loja que tá? Qual é a loja de vocês? Manaus? Manaus. Então tá, só um pouquinho. Eu tenho uma dúvida aqui. Manaus.
Tá. Então, é o seguinte, pessoal. O Brito só estava me reforçando aqui, que é o seguinte, tá? Depois até vocês vai receber um e-mail disso, tá? Que esses valores que estão aqui parametrizados, tá? Os que vão aparecer dentro do sistema, eles já foram reanalisados para a questão de custo, de impostos, enfim. Então, esses valores que estão aqui, os valores que deverão obrigatoriamente ser seguidos, tá? Então, depois o Olívio, ele vai fazer provavelmente o pessoal aqui vai fazer um e-mail explicando sobre isso, tá? Então, você sempre vai seguir os valores que estão aqui, tá? Certo. Beleza? Então, e qualquer dúvida, vocês podem falar com o pessoal aqui da base também, que é falar com o Brito, com o pessoal aqui, eles também vão orientar vocês, tá? Mas os valores já vão estar pré-definidos, tá? Ok? Beleza? Tá. Se por acaso eu precisar, eu preciso dar nesse serviço aqui, eu preciso dar um desconto, aí eu venho aqui e coloco o desconto aqui, eu posso dar um desconto em percentual ou em valor, tá? Então, por exemplo, é o seguinte, eu tenho esses serviços todos aqui, eu quero dar 10% para esse serviço aqui, se eu tiver autorização, eu vou poder dar esse desconto, tá? Se não tiver, ele vai barrar, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu quero 5% de desconto. Vou dar 5% de desconto para esse serviço aqui, tá? Então, ele já vai me calcular aqui, tá? Eu não consigo mexer no valor, tá? O valor eu não consigo mexer, eu não consigo fazer menor do que, Certo. Então, eu só posso, se eu precisar, eu posso aumentar, mas diminuir eu não consigo, tá? Beleza? Se eu precisar, eu dou um desconto por aqui, tá? Beleza, pessoal? E aqui embaixo ele vai totalizando aqui o valor do serviço, tá? Vamos supor que por engano eu botei serviço terceiro aqui, eu botei errado, não era para ter colocado na OS, tá? Eu selecionei o errado. Eu tenho aqui, cancelar serviço, tá? E aí eu digo aqui, cancelado pelo usuário. Daí ele vai me cancelar o serviço antes de eu salvar, tá? Se eu adicionei errado, eu cancelo aqui, ó. Certo. Tá? E ele cancelou daqui e ele sai do meu total, da minha OS, tá? Ele fica aqui registrado, mas como cancelado, tá? Fica até de outra cor. Ele fica registrado. Então, só que ele diminui do total. Então, quando eu imprimir esse orçamento, já não está mais essa peça na impressão. Beleza? Beleza. Agora eu vou dar um F6, que é para adicionar as peças. Eu acabei minha mão de obra e vou adicionar as peças. Posso clicar em adicionar peça, como eu fiz, ou apertar a tecla F6. Então, aqui eu vou escolher qual a peça, tá? Qual peça que eu vou incluir na minha OS, tá? Eu tenho algumas opções aqui, eu posso pesquisar pela referência, pela descrição, por parte da referência, tá? Não precisa colocar que ele começa com, termina com, entre, é um campo só, o que eu digitar aqui ele vai pesquisar, tá? Pode ser pela descrição. Vou pegar aqui um exemplo, anel. Aqui ele vai me trazer tudo que tem anel. Vocês estão vendo que tem muita coisa aqui, porque tem muito anel aqui, né? Certo. Então, eu quero saber só o que eu tenho em estoque. Eu marco essa opção aqui, somente itens com estoque. Ele vai me trazer aqui só o que eu tenho disponível, tá? Em estoque, tá? Então, essa tela aqui de pesquisa, tá? É uma tela que eu posso customizá-la, tá? De acordo com a necessidade do usuário, tá? Às vezes você vai dizer para mim, eu não preciso ver esse código aqui. Mas eu não quero ver a referência de fábrica porque ela está repetida junto com a referência. Eu posso modificar isso aqui. E aí ficar salvo para que o processo de vocês de venda e de inclusão seja mais rápido, tá? Como é que eu faço isso? Eu clico com o botão direito em cima de qualquer cabeçalho aqui dessas colunas, qualquer um, clico em configurações. E aqui eu posso redimensionar ela do jeito que eu preciso. Por exemplo, eu não quero ver código, eu não quero ver referência de fábrica, e eu quero que o preço do varejo ele venha logo depois da descrição. Então, eu quero assim. E o restante, eu também não quero preço promocional, não quero preço garantia, reposição, sugerido, não quero nada disso aqui. Tá? Eu posso remover. Aí, toda vez que eu pesquisar aqui, que eu abrir a tela de pesquisa de peça, aqui, anel, por exemplo, que eu pesquisar aqui, ele vai me trazer logo a descrição, preço varejo, já vai me trazer aqui, tá? Aquelas coisas que eu não queria omitir, tá?
só para facilitar a visualização de vocês, tá? Vocês podem fazer isso em qualquer tela de pesquisa dentro do sistema, tá? Não precisa ser só na pesquisa de peça, pode ser na pesquisa de pessoa, pode ser na pesquisa de veículos, enfim, de serviços, você tem. Isso aqui é só uma questão de para facilitar para vocês, tá? Vocês precisar organizar melhor. Porque o sistema, por padrão, ele traz muita informação. E às vezes a informação que você precisa não está aqui, não está fácil para identificar. Às vezes está lá do outro lado. Porque como tinha muita coluna, por exemplo, o endereçamento não aparecia. Eu preciso que veja o endereço. Aí eu tenho que... Tá? Então eu posso fazer isso, eu posso mexer, tá? Vamos lá. Então eu vou escolher esse anel aqui. Tá? Vou escolher esse anel aqui, esse primeiro. Tá? Vou escolher ele aqui. Tá? Eu vou colocar a quantidade. Aqui é o que eu quero. Tá? Seja 1, 2. Se eu colocar uma quantidade maior do que eu tenho, ele vai me alertar, tá? Se eu quiser colocar aqui, ó, 15. Deixa eu botar aqui 0. Aqui. Quando eu for salvar essa peça, ele vai me alertar dizendo que eu não tenho disponibilidade, tá? Porque eu só tenho 6 em estoque, tá? Ele não vai me deixar eu fazer a ordem de serviço, requisitar as peças, porque eu não tenho quantidade disponível, tá? Então, eu vou colocar 2 aqui, tá? A regra do desconto é a mesma coisa, tá? Se eu tentar dar um desconto, colocar, sei lá, 25% de desconto, ele não vai me autorizar, tá? Porque o meu desconto máximo é outro, tá? Ó, eu tentei dar 52 centavos de desconto, sendo que o meu desconto máximo é 6 centavos. Eu posso fazer tanto em percentual quanto em valor, tá? Às vezes eu preciso lá, tá 2,08. Eu quero dar 8 centavos de desconto, posso botar aqui, 8 centavos de desconto, ó. Fica R$2, tá? Ele já me calcula o percentual, tá? Beleza? Então eu posso vir aqui. No caso aqui eu vou deixar ele sem desconto nenhum, tá? Eu vou adicionar mais uma peça aqui. Tá? Ó, vou pegar itens com estoque. Ó, eu tenho tudo isso de itens com estoque nessa base aqui, tá? Eu vou pegar esse item aqui, ó. Pegar esse item aqui. Esse aqui, ZPD. Esse ZD aqui. Eu vou colocar que eu quero 3 quantidades a 3,67. Tá. Finalizei meu orçamento. É isso que eu quero. Eu sempre tenho que dar um gravar aqui em cima, tá, gente? Então, se eu não gravar aqui em cima, esse orçamento não fica gravado e eu não consigo. Aí, se der algum problema na máquina, eu perco o orçamento que eu fiz, tá? E se tiver faltando alguma informação, ele não vai me permitir gravar, tá? Então, se eu vou tirar o consultor aqui, por exemplo, ó. Se eu não informar o consultor, que é uma informação obrigatória, ele me dá uma mensagem amarela aqui em cima dizendo que tem que informar o consultor. Tá? Beleza? Então, eu vou colocar aqui o consultor. Tá? Então, eu coloquei o consultor. Se ele salvou, é porque tá tudo ok. Tá? Se ele permitiu salvar. Senão, ele vai te dar uma mensagem, tá? Como aquela do consultor. Beleza? Aí aqui eu fiz o orçamento, eu posso imprimi-lo para entregar para o cliente, eu posso mandar via e-mail o orçamento, tá? Se eu quiser esse orçamento, eu posso mandar ele diretamente para o e-mail do cliente, tá? A ordem de serviço também, tá? E eu vou imprimi-lo, tá? Quando eu clicar em imprimir, ele tem uma particularidade aqui, tá? É um pouco diferente do DealerNet, você deve ter percebido que a condição de pagamento, o fator financeiro, ele não pediu em nenhum momento para vocês, tá? E no dealer, a primeira coisa que você tem que informar era o fator financeiro, tá? Esse aqui é um pouco diferente. O fator financeiro é a última coisa da OS, tá? Então, quando eu for fechar a OS, que ele vai me pedir qual é a condição de pagamento, tá? É só essa diferença. Então, os preços que vocês estão vendo aqui na tela são os preços à vista, tá? São os preços de tabela, tá? Então, quando eu clico em imprimir, eu posso dizer para o sistema, escolher algumas condições de pagamento que eu vou oferecer para o meu cliente. Por exemplo, eu vou oferecer 28 dias para ele pagar 28,56 e 28,56,84. Eu vou dar 3 opções para ele. Quando eu imprimir a minha ordem de serviço aqui, ó, o meu orçamento, desculpem, ó, vai aparecer aqui, ó. Desculpa, aqui embaixo, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor aqui. Estão conseguindo ver aqui minha tela? Certinho? Tranquilo. Ó,
Eu ofereci para ele 28 dias, 28,56, 28,56 e 84. Ó. Se eu fizer em uma vez, é esse valor. Em duas, é esse. Aí o cliente depois vai decidir. Isso aqui é só para o cliente ter uma noção de que ele pode fazer, tá? Se ele vai fazer à vista, porque o preço à vista é o que está aparecendo aqui, tá? Final. No final. Ele está cortando um pouquinho porque eu botei uma resolução muito grande para vocês, tá? Só para facilitar, para vocês poderem enxergar aí na conexão, senão ia ficar muito pequeno. Beleza? Beleza. Até aí, tranquilo? Como é que estamos? Tranquilo. Show de bola. até agora. Então tá bom. Então vamos lá, vamos seguir. Todas as telas, elas fecham com a tecla ESC, tá? Então eu posso clicar no ESC e fechar a tela. Então beleza. Aí eu fiz aqui. Se eu precisar, agora eu vou transformar numa OS. Eu clico nesse botão aqui, ó, gerar ordem de serviço. Confirma gerar? Sim. Aí depois que o cliente aprovou, tá? O cliente aprovou, eu vou gerar ordem de serviço. Ó, o que ele fez aqui? Ele transformou ela numa ordem de serviço aqui, tá? Ó, tá aqui o botãozinho de ordem de serviço. Certo. Ele copiou tudo que tinha lá do orçamento lá para a OS, tá? Então ele faz isso, tá? Basicamente era o que o dealer fazia, né? Só que a diferença é a seguinte, agora se por acaso no meio do caminho surgiu um imprevisto e precisou incluir uma peça, você não conseguia informar no dealer mais, né? Você tinha que desfazer tudo e para incluir de novo, né? Exatamente, né? Isso. Tá, aqui não. Aqui você simplesmente dá um F6, inclui a nova peça. Claro, combina com o cliente, acerta com ele, né? Mas você inclui aqui, tá? Ó, vou incluir uma peça aqui, ó. Inclui mais uma peça aqui. Uma peça adicional, tá? Beleza. Tá aqui a minha peça que eu preciso de 5. Então vai estar aqui. Já tenha a minha ordem de serviço com mais 5 unidades dessa peça. Tá? Beleza. Aí eu fiz tudo aqui. Eu adicionei o meu serviço. Eu tenho que salvar. Sempre lembrando que eu tenho que salvar aqui. Tá? Porque senão minha ordem de serviço, mesmo que eu clique no botão de gerar, ele só abriu na tela a ordem de serviço. Eu tenho que salvar ela para poder ser criada, tá? Entendi. Beleza? Então eu já tenho minha ordem de serviço em aberto, tá? Agora é o seguinte, se eu precisar, que nem eu falei para vocês sobre as garantias, eu tenho uma ordem de serviço cliente, mas às vezes quando o cliente chega para fazer revisão, normalmente quando ele fala, é a época que ele vai falar das garantias, tá? Geralmente acontece isso, o cara vai fazer revisão, ele já aproveita e fala que tem garantia para fazer, de alguma peça, sei lá, enfim, qualquer problema. Como é que eu vou abrir essa ordem de serviço e garantia? Como eu falei, vai ter que ser aberto direto uma OS, tá? Então, eu não vou clicar aqui no botãozinho novo e fazer uma nova ordem de serviço, tá? Eu vou criar sempre uma OS vinculada, tá? A não ser que o cliente só tenha garantia, tá? Se ele tiver só garantia, ele chegou aqui só para fazer garantia, daí eu clico no botãozinho novo, faço uma OS de garantia diretamente, tá? Eu escolho direto OS e faço OS de garantia. Mas se tiver uma cliente que ele vier fazer e uma garantia também, eu faço o seguinte, eu clico nesse botão aqui, ó, criar OS vinculada. Eu clico nele, tá? Escolho aqui que eu quero uma OS, tem que ser aqui, ó, clico aqui em OS e troco o tipo para garantia case, tá? Por que eu faço isso? Para ele vincular com a OS principal, que é a OS de cliente, e você saber, né? E já trazer quem é o veículo, não precisa informar o cliente, a quantidade de horas de entrada, a data, quem é o consultor. Você só vai ter que colocar aqui, solicitação do cliente, o que o cliente pediu na garantia. Certo. Por exemplo, daí eu coloco aqui a falha, tá? Aqui sempre a falha, tá? Quando é o S de garantia, a gente tem esse campo aqui, que é o campo de defeito averiguado. É onde a gente vai colocar aquelas informações do mecânico, que o mecânico escreve na OS lá e tal, a gente vai passar para o sistema. Justamente para você não ter o problema de ter que, quando precisar ver alguma informação, precisa ir lá no arquivo ficar procurando a OS, tá? Então já vai estar dentro do sistema tudo que
foi descrito, até para facilitar para o Brito na hora de fazer a abertura da OS lá dentro do site da Case, tá? Então, sempre é bom colocar aquilo que o mecânico escreveu, tá? Coloca aqui, beleza? Beleza. Então tá. Então, a abertura de garantia vai funcionar para vocês abrir desse jeito, tá? É só abrir como garantia Case, tá? Ué, a OS número 3 foi gerada a partir desse orçamento. Só um instante. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Vou abrir novamente a tela, tá? De manutenção. Só para ver se... Aqui, ó, 13. Vou abrir ela aqui. Tá? Vou clicar em criar OS vinculada. Vou jogar o OS aqui e vou colocar como OS, só para ver. Cliente alega vazamento de água. Ok, confirma aqui. Agora sim, beleza. Então fechou. Então eu já tenho minha OS de garantia aberta, tá? Então isso aqui é assim que abre a ordem de serviço de garantia, tá? Depois vocês fazem o trâmite normal que é da garantia, tá? Mas no sistema é assim que a gente consegue abrir a ordem de serviço, beleza? Certo. Então eu vou fechar a tela aqui da garantia para a gente poder voltar aqui para a tela de, ó. Ele vai empilhando o OS aberto aqui. Quanto mais o OS aberto tiver, ele vai aumentando a nossa listagem aqui, tá? Então, eu tenho para esse cliente aqui, ó, para Cooperbem, eu tenho duas OS, uma de cliente e uma garantia, tá? Então, eu vou pegar de serviço cliente, a M0, tá? Eu vou entrar nela para mim poder dar sequência, tá? Eu vou clicar aqui. Qual que seria o próximo passo? Seria você requisitar as peças para o estoque, tá? Para poder começar efetivamente a execução dos serviços, tá? Porque às vezes você vai viajar, vai isso, vai aquilo, você tem que fazer isso, tá? Beleza? Beleza. Tá, tem um outro ponto importante aqui, ó, que é o seguinte, tá? Ó, eu fui tentar editar essa OS, ele tá me dizendo que tem que emitir uma nota de reparo. O que é isso, tá? Todo veículo, toda máquina que ela entrar na loja para fazer manutenção, toda e qualquer máquina que entrar na loja fazer manutenção, você obrigatoriamente tem que fazer uma nota de entrada para conserto, tá? Reparo. Tá? Para quê? Por causa questão de seguro, tal, se der qualquer problema, isso você tenha o seguro, ele possa cobrir essa máquina, tá? Possa pagar, tá? Porque se eu não tiver essa nota, o seguro não vai pagar se tiver algum problema. Então, o procedimento vai ser esse, tá? Como é que eu faço essa nota? Vocês vão me perguntar. Eu tenho um botão aqui, ó. É bem simples, tá? No sistema, para emissão de nota, ele não pergunta para você qual que é a natureza da operação, aquela monte de lista que às vezes você tem que falar com a Paula, você não precisa, tá? O sistema automaticamente ele já se resolve com isso, tá? Certo. Então, toda vez que a máquina ela chegar na tua empresa para poder fazer manutenção, eu vou ter que clicar nesse botão aqui, tá? Pode ser de dois jeitos, tá? O cliente pode te mandar uma nota fiscal, ele pode emitir essa nota, que ele às vezes é produtor rural, tem inscrição, ele emite a nota, ou você pode emitir uma nota própria, tá? No caso, eu vou emitir uma nota própria aqui. Daí eu vou escolher. Eu coloquei nota própria. Aí ele vai abrir a tela da nota fiscal. Tá? Todas as notas fiscais, elas são abertas em tela, tá? Então, toda vez que eu for emitir uma nota fiscal, primeiro ele vai abrir em tela, depois eu vou pegar e vou... aí eu vou confirmar, tá? Beleza? Então, se tiver qualquer problema, por exemplo, que nem agora, ó, um exemplo, eu fui emitir essa nota fiscal aqui, ela me deu, ó, regra de CMS não encontrada, significa que tem algum problema fiscal nessa nota, que eu não posso emitir, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai falar com a Paula, Paula, eu estou com um problema para emitir a nota assim, assim, assado. Aí você vai clicar nesse botão detalhes aqui e vai mandar essa imagem para ela aqui, daí você vai mandar para isso aqui para a Paula, tá? E a Paula vai fazer o devido cadastramento, tá?
O problema desse cara aqui é o seguinte, tá? É porque eu escolhi um cliente do Mato Grosso e eu estou na filial de Mato Grosso do Sul. E eu não tenho nenhuma regra fiscal para isso, tá? Sendo a loja de MS e eu faturando para MT, tá? O que eu vou fazer aqui, só para a gente poder facilitar? Eu vou trocar o endereço do cliente aqui, eu vou trocar o município, só para poder para a gente poder emitir essa nota, tá? Porque senão eu não vou conseguir emitir essa nota fiscal por conta dessa informação, tá? Então, aqui, vou colocar aqui. O sistema ele não permite gravar se estiver faltando qualquer tipo de informação, tá? Então, eu tive que colocar algumas informações que estavam faltando no cadastro, tá? Eu vou emitir a nota aqui. Tá? Eu vou emitir a nota de reparo. Ó. Agora ele não me deu mais mensagem, tá? Porque agora está correto, tá? Eu clico no botão emitir. Tá? Então, quando eu clico no botão emitir, ele abre a tela da nota fiscal para mim poder faturar. Ó. Se a nota fiscal ela for aprovada, ela já abre automaticamente na tela, tá? Então você vê que o processo é bem rápido, tá? Você não precisa reimprimir, clicar em um botão nenhum, ele só aguardar que ele vai aprovar. Caso tiver algum problema na nota, às vezes ela rejeitar, aí você fala com o Bruno ou com a Paula e eles vão auxiliar se vocês não souberem o que fazer, tá? Qualquer dúvida, vocês podem contactar o pessoal aqui também, beleza? Então, eu emiti a nota de entrada, tá? Eu vou fechar a tela aqui, tá? Então, ó, eu já emiti a nota de entrada. Então, depois que eu emitir essa nota de entrada, eu posso mexer na minha OS, tá? Porque ele me obriga a isso, tá? A não ser que a OS, se ela for externa, que for feita na propriedade, não tem essa necessidade, tá? Ele não vai te obrigar, tá? Então, eu vou definir aqui as OS que vai ser as externas, tá? Então, se é serviço cliente externo, ele não vai obrigar, beleza? Porque não tem a necessidade disso, é só quando a máquina é transportada para o pátio da loja. Que eu não sei, que eu acho que são casos excepcionais, né? A maioria se atende em loco no cliente, né? Isso. Uma dúvida. E se o cliente mandar a nota? Nesse caso aí é a gente emitindo a nota, né? Isso. Tá, se for o cliente, aqui, deixa eu pegar uma outra OS aqui, só para a gente poder... Quando o cliente manda a nota, a gente primeiro dá entrada na nota, né? Exatamente, é isso que a gente vai fazer, a gente dá entrada na nota. E aí você clica no botão aqui, ó, NF de entrada de reparo, clica aqui em vincular nota fiscal, tá? Aí aqui que eu vou vincular a nota fiscal que dele, tá? Do meu cliente, que ele me mandou, tá? Certo. Então aqui que eu vou vincular. Depois a gente vai dar entrada nessa nota fiscal, tá? Eu vou mostrar para vocês como dar entrada nessa nota fiscal quando o cliente ele te manda, tá? Beleza. Isso eu vou fazer depois quando chegar na parte de entrada de nota, daí eu vou fazer isso. Beleza? Oi? Tinha travado aqui, agora voltou. Tá. Não, então beleza. Aí eu vinculo aqui, ok? Beleza. Então tá bom. Então vamos lá. Então seguindo aqui, aí eu editei minha OS aqui, eu posso... deixa eu pegar aquela lá. Como eu já emiti as notas fiscais, tá? Deixa eu ir para cá. Aqui, ó. Então, eu teria que requisitar essas peças, tá? Só que nesse momento, para mim poder requisitar as peças, eu preciso, para poder mandar lá pro almoxarife, né? Para ele poder, eu tenho que pelo menos colocar aqui, ó, nesse serviço de revisão de 500 horas, quem é o mecânico, tá? Preciso dizer quem vai ser o mecânico, tá? Ok? Aí eu escolho o mecânico aqui, clico nesse editar aqui, né? Tem que editar aqui também, tá? Escolho o mecânico e dou um confirmar aqui, tá? Porque o serviço de deslocamento eu não preciso ter isso, porque não vai ter apontamento de horas, tá? Então, nesse serviço só de revisão, tá?
Até para depois você saber quem é que foi que executou o serviço, tá? Mas você vai dizer assim, às vezes eu apontei que vai ser o fulano e chegou lá na hora e foi o ciclano. Ok, não tem problema, depois a gente troca, tá? Se chegou lá, em vez de ser o fulano, foi o ciclano que foi lá no cliente, a gente, na hora de apontar, troca o mecânico, tá? Beleza? Beleza. Aí eu salvo aqui, de novo, tá? Eu vou ter que imprimir uma separação de peças para o pessoal lá da oficina. Para o pessoal da oficina, não, desculpa, do estoque, do almoxarife, tá? Eu vou imprimir uma separação de peças para o almoxarife para eles poderem já ir se organizando e separando as peças dentro do estoque para quando o mecânico ou quem for buscar peça já está separado, tá? Para daí sim que eles vão fazer a requisição. É um pouquinho diferente do dealer, que quando você manda imprimir aqui, ele já requisita da OS, tá? Aqui não, aqui a gente faz em 2 etapas, tá? Primeiro, imprime a separação, tá? Que é para ele se organizar e separar, é só uma impressão, que não movimenta estoque, não faz nada, tá? E depois a gente faz a requisição propriamente dita, tá? Que é quando sai do estoque. Que a requisição é quando o mecânico pega a peça, tá? Certo. Beleza? Então, aqui eu tenho a separação. Então, ele abre isso aqui e eu jogo lá no estoque. Se quiser, eu posso imprimir aqui na minha impressora, levar lá para o estoque, ou já mando direto para o estoque. Tá? Se você tiver impressora pequena, aquelas impressora reduzida, aí você escolhe a opção aqui, reduzido, tá? Que daí ele vai trazer em formato reduzido aqui. Beleza? Beleza. Então, eu vou agora fazer o seguinte. Como vocês não têm... não tem opção para requisitar a peça, tá? Eu vou entrar com o login do cara do estoque, ó. Vou entrar com o login do estoquista, tá? Para poder pegar e fazer essa requisição, tá? Para vocês entenderem o processo, para depois a gente poder fechar o S, tá? Porque enquanto que eu não requisitar as peças aqui, ó, quando eu for tentar fechar o S, tá? Ele não vai me permitir, tá? Ele não vai me permitir porque eu não, ó, porque existem peças não aplicadas nessa OS, tá? Então eu tenho que requisitar e eu tenho que fazer o apontamento de horas, tá? Beleza? Então eu vou entrar aqui com o login do estoque. Tá. Então eu peguei o login do Everson, tá? Daqui de MS, tá? Então eu vou fechar aqui. Tá? Cada um vai ter o seu acesso, tá? Cada um vai poder visualizar a sua filial, tá? Se você não tiver acesso mais de empresas, ele vai aparecer para selecionar, senão já vai entrar direto na filial, tá? Então, eu vou lá. Eu vou entrar dentro de manutenção, ordem de serviço, requisição de peças, tá? O mecânico ou quem for, às vezes você vai transportar uma peça, né? Que você vai mandar lá às vezes o mecânico ele já está lá no cliente, você vai mandar para o transportador uma peça que faltou. Aí tu vai escolher aqui a ordem de serviço. No caso, a minha ordem de serviço, o meu número dela é o 13, tá? Se eu precisar imprimir essa OS, também posso imprimir, tá? Como eu imprimi o orçamento, eu imprimo o OS, tá? Certo. Da mesma forma aqui, tá? Eu escolho aqui e eu imprimo aqui, tá? Deixa eu selecionar uma aqui. Eu imprimo aqui. Tá? Da mesma forma, ó, vou imprimir a OS, tá aqui, ó. Tá? O layout da OS do orçamento é o mesmo. O que muda aqui em cima é aqui, ó, o cabeçalho, tá? Certo. Então eu posso imprimir também, tá? Então eu tenho o número da OS 13, então eu entro aqui, OS 13. Pera aí. OS, deixa eu habilitar aqui, OS 13, tá? Quando eu selecionei o OS 13 aqui, ele já vai me trazer aqui quais são as peças que eu quero requisitar, tá? Aí eu clico aqui, clico e dou um requisitar peças, tá? Só que antes, eu vou dizer para o sistema quem é que foi que pegou a peça, tá? Que é o requisitante. É a pessoa que veio lá no estoque e pegou a peça, tá? Esse é o requisitante, tá? Então, eu vou colocar aqui que foi o Renato, tá? Renato Reis. Vou colocar o Renato Reis aqui, sempre usando o F3, tá? E qual o serviço? Vou dizer para revisão de 500 horas, tá? E aqui quem foi o responsável pela entrega. Eu clico em requisitar.
Quando eu clico em requisitar, ele abre essa tela para mim pegar a impressão do Everson e do Renato, tá? Que o Everson foi o que entregou e o Renato foi o que pegou a peça, tá? Então, eles vão assinar e você vai arquivar isso, você vai pegar a impressão. A partir desse momento, a peça já saiu do teu estoque, tá? Antes disso, não. Antes disso, ela não saiu do estoque, ela ficou bloqueada só. Mas ela não saiu do estoque efetivamente, tá? Beleza, pessoal? Beleza. Até aí tudo tranquilo? Posso seguir? Como é que tá? Estão me ouvindo bem? Tranquilo, pode seguir. Então tá. Então beleza. Então vamos para frente. Tá. Então, eu requisitei as peças. A partir do momento que eu requisitei a peça, eu posso fazer o fechamento dela, da ordem de serviço, tá? Beleza? Só que antes disso, eu tenho mais um item que eu preciso fazer. É o apontamento de horas, tá? Isso. Então, todas as opções que eu preciso fazer dentro de uma ordem de serviço, exceto faturamento, eu vou ter aqui um botão, tá? E aqui eu tenho um botão chamado apontamento. Aí eu clico nele aqui e eu vou ter para fazer o apontamento de horas, tá? Aqui, se tivesse mais serviços, eu poderia apontar para mais serviços, tá? Então, eu seleciono aqui o apontamento que eu quero, o serviço. Desculpa, você pode voltar aí onde foi o apontamento? Começo Aqui, ó. Aqui, ó. Tá, beleza. Aqui, eu clico nesse botão aqui, apontamento, tá? E aqui eu escolho, ó, revisão de 500 horas, eu escolho e dou um iniciar, tá? Aí é o seguinte, aqui nesse momento, como eu já selecionei um mecânico lá na ordem de serviço, ele já me trouxe sugerido aqui. Mas, se você vai dizer, não, mas foi outra pessoa que fez, você vai dizer, foi o Renato, tá? Foi outra pessoa, não foi aquela que eu tinha colocado, mudou. Eu troco aqui Renato, tá? Certo. Aqui no tipo de apontamento, eu sempre vou colocar cliente mecânica, tá? Aqui, ó. Sempre cliente mecânica, tá? E aqui eu vou colocar a hora que ele iniciou, tá? Eu posso informar horas retroativas, tá? Então, por exemplo, o seguinte, ontem ele foi no cliente fazer determinado serviço e é hoje que eu estou fechando a OS. Não tem problema, tá? Ele só vai te sugerir a data e hora atual, mas você pode mudar. Por exemplo, vou colocar que ele começou às 8 da manhã hoje. Então, venho aqui, 8 horas da manhã, tá? Ele começou às 8. Pronto. Já começou a contabilizar horas no apontamento, tá? Beleza. Aí o mecânico ele foi lá e terminou o serviço. Aí eu vou ter que usar esse botão parar, tá? Só que ele parou ao meio-dia. Eu posso vir aqui e trocar, tá? Não tem problema colocar retroativo, desde que não conflite com outros horários, tá? Certo. Então, como eu coloquei ao meio-dia, eu parei ele, tá? Eu parei o serviço, porque ele teoricamente já concluiu. Mas poderia ter acontecido o seguinte, tá? O mecânico foi lá, foi executar o serviço, ele começou e chegou a um ponto que faltou peça, por exemplo. Faltou determinada peça e tem que solicitar na fábrica, vai demorar uma semana para chegar, ou 2. Aí você vai parar o serviço para que o apontamento de horas não contabilize, eu vou parar, e quando chegar a peça, eu vou iniciar novamente. Eu vou reiniciar o serviço, tá? Porque pode acontecer. Por exemplo, eu estou aqui na Torque de MS, faz 3 semanas. Tem 3 semanas, tem uma mesma máquina parada aqui esperando peça, tá? Volta e meia, eles vão mexendo um pouquinho, tá? Então, eles vão lançando o apontamento aqui. Ele fez, até semana passada não tinha roda, agora já tem a roda na máquina. Então, eles vão trabalhando e vão lançando os apontamentos, porque conforme vai chegando as peças, eles vão dando sequência, tá? Então, eles têm uma W20E aqui que tá parada, já faz um tempinho, tá? Por falta de peça, tá? Então, eu vou apontar novamente, tá? Pode ser que não seja mais o Antônio, pode ser que seja outro que vá, não tem problema. Pode ser o Agenildo, nesse caso. Então, eu tenho um apontamento para o Renato e agora para o Agenildo, tá? Porque às vezes mudou, pode ser que seja outro, tá? Eu vou começar aqui, ó. Eu não posso colocar às 11 horas, tá? Para ele eu posso porque é outro mecânico, tá? Se fosse o mesmo mecânico, eu não poderia, tá? Então, eu vou colocar que ele começou às 14 horas, tá? Daí ele não... Porque se fosse o mesmo mecânico, ele conflitaria, tá? Uhum. Então, aqui, eu tenho um apontamento do Renato, eu sei que o Renato trabalhou nessa OS e o Agenildo também, tá? Então, eu posso
eu vou terminar aqui, ó, eu vou parar, 14h33, eu paro. Paro o serviço aqui, ó, parei o serviço, tá? Ele está parado, ele não está finalizado. Parado é pausa. Aí se eu precisar finalizar, daí eu clico no botão parar e finalizar novamente, tá? Ó, confirma finalizar? Sim. Ó, finalizei o meu serviço, tá? A revisão de 500 horas. Beleza? Só anotar aqui. Tá. Tranquilo. Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha aí para dar uma... para a garganta não ficar seca. Beleza. Que eu tô a semana inteira já passando treinamento, então chega no final da semana já tá meio... a voz já tá cansada. Imagina. Das 8 da manhã às praticamente 6 da tarde, cara. Só com pausa por almoço. Aí treinar toda essa galera aí, cara, deve ter umas 60 pessoas para treinar. Nossa Senhora. Aí tudo tá sendo comigo, então tá bem puxado aí. É pior do que um show quando o cara canta, né? Exatamente. Eu não serviria para show porque a minha voz é aquelas vozes taquara rachada, mas não daria muito certo, cara. Então eu prefiro ficar no treinamento aqui. Beleza, então até aí, pessoal. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então vamos lá. Então eu fecho aqui. Eu posso fechar com ESC, tá? Se eu precisar revisitar o apontamento, só clico aqui. Ele vai me aparecer aqui, tá? O apontamento. Beleza? Beleza. Então tá. Então agora eu posso fechar a minha OS. Tá? Vou clicar no botãozinho fechar. E vou colocar aqui a condição de pagamento, tá? Aqui que vai ser o fator financeiro que eu vou escolher, tá? Por que não escolhe no início? Porque às vezes pode haver mudanças, pode impactar no financeiro do cliente, então eu vou colocar aqui no final, tá? Então, eu vou clicar na condição de pagamento e vou dar um F3, que é a pesquisa, tá? Então, eu vou escolher o meu fator financeiro, minha condição de pagamento. Aqui são os valores, o que o sistema te apresentar, os valores que você vai ter que cobrar do cliente, tá? Então, no caso aqui, ó, eu vou colocar, ó, 28,56, ó, 30 dias, ó, os preços, você vê que varia os preços aqui, tá? De acordo com a condição de pagamento. As condições disponíveis para vocês vão ser essas que vão aparecer aqui, tá? Talvez não sejam essas que estão nessa base aqui, mas o que você verificar quando você for abrir a OS é as opções que você vai poder fornecer para o teu cliente, tá? Beleza? Beleza. 28, 56 e 84. Eu vou selecionar essa. Eu vou usar essa aqui, ó. Se eu usar essa, fica em 3 vezes de 1.397, tá? Se eu fizesse à vista, ó, era 4.013, tá? Ó, como eu estou cobrando juros, é 4.193, ó. Então aqui ele está cobrando um jurinho, é um fator financeiro, tá? Então eu vou clicar nela aqui, eu posso dar 2 cliques ou posso clicar aqui, ó, aqui, ó, usar esta condição. Aí eu vou clicar no botão fechar a ordem de serviço. Aqui, ó. Se tiver tudo ok, daí eu consigo fechar, tá? Ó, beleza. Ó, ele não me deixou fechar, encerrar, porque eu não disse lá no deslocamento qual foi o mecânico. Eu não preciso apontar horas, mas eu preciso dizer quem é que foi o mecânico que se deslocou, tá? Certo. Então, eu vou editar aqui, tá? Eu, ó, cliquei e, ó, tá vendo o deslocamento? Eu clico nesse botãozinho editar aqui do lado e coloco qual mecânico, tá? Foi o Antônio. Aí eu dou um ok aqui, dou um ok. Ó, ordem de serviço atualizada e fecho, tá? Aí ele vai me pedir o fator financeiro aqui, a condição de pagamento, tá? E agora eu posso encerrar a minha OS, tá? Quando eu clico em fechar a ordem de serviço, ele encerra a minha ordem de serviço, tá? Ela muda para a situação fechada, que é o mesmo que encerrada, tá? Que vocês estavam acostumados, tá? Depois que eu encerro minha OS, eu vou emitir as notas fiscais para o cliente, tá? E depois, por último, o boleto, tá? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, agora eu encerrei minha ordem de serviço, o serviço já foi concluído, e eu vou emitir a nota fiscal. Tá? Só uma dúvida, mano. Que eu fiquei com uma dúvida aqui. Certo. Da primeira hora que você tentou fechar a OS, que não deixou, que o sistema não permitiu por causa
Mecânico. Não, por causa do almoxarife. Uhum. Que você entrou na senha do Everson. Isso. E aí, no caso, vai ser assim agora, de só o almoxarife ter que liberar essa questão aí? Sim, peça sim. É só o Beleza. almoxarife, tá? Beleza. Então, o almoxarife, porque o almoxarife que entrega as peças, ele cuida do estoque. Então, vai ser ele que vai autorizar isso. Então, ele vai dizer, ó, entreguei as peças pro cara, tá? Até porque é o seguinte, acontece, e outra coisa que vai acontecer também, tá? Quando, às vezes, você vai no cliente, você vai lá na fazenda dele, você leva uma gama de peças, tá? Você lá requisita 50 peças, um exemplo, na OS. Só que ele retorna com 20, porque não usou. Por algum, ele levou a mais para garantir e tal e não usou, certo? Aí o que o almoxarife vai fazer? O almoxarife vai ter que fazer as notas fiscais de simples remessa, tá? Todas essas notas de simples remessa que eram feitas para poder transportar mercadoria vai ser tudo responsabilidade do almoxarife e o almoxarife que vai fazer a devolução das peças na ordem de serviço, tá? É isso que vai acontecer, tá? Então, tudo é responsabilidade do almoxarife, tá? Ele que vai controlar as peças e ele que vai dar saída das peças na ordem de serviço, porque é ele que está entregando. Não existe outra pessoa que entrega a peça na filial, tá? Tranquilo. Beleza? Beleza. Então tá. Então eu fechei minha OS aqui, encerrei ela. Agora eu vou faturar. Vou clicar aqui em faturamento, peças e serviços, tá? Então, cada pessoa, talvez, dependendo da função que você faça, você vai ter um menu diferente do que você está vendo aqui, tá? Porque cada um vai ter as suas visualizações. Porque o sistema, ele oculta aquilo que você não precisa ver. Se você não precisa ter acesso, você não precisa ver, tá? Então, ele não vai ficar te aparecendo um monte de coisas aqui que você não vai utilizar. Mesmo que você não tenha acesso, ele não aparece, tá? Beleza? Beleza. Então, eu abri a tela aqui de faturamento de peças e serviços, tá? Que é a tela que eu vou usar, que vai aparecer aqui as notas, as OS, coisas, estão pendentes de faturamento. Então, aqui, ó, eu tenho, no caso, 4 OS pendentes de faturamento, tá? E aqui embaixo vão aparecer o que eu tenho que emitir de nota. Eu tenho que emitir uma nota de serviço, uma nota de peça e franquia se for seguradora, tá? Caso você estivesse, carro, por exemplo, tem seguro, beleza, o cara bateu, vai emitir uma OS de franquia, então você tem a opção aqui de franquia, tá? Mas no caso vocês não vão utilizar por enquanto, tá? Beleza? Vocês vão ter 2 notas, a de serviços e a de peça, tá? Certo. Então, o sistema, ele automaticamente, ele emite essas notas fiscais para você. Você não precisa informar a natureza da operação, não precisa fazer absolutamente nada, tá? Você simplesmente clica em faturar peças, tá? Isso é válido tanto para nota de peça, tá? Quanto para nota de serviço, tá? Ok? Tá? Como é o seguinte, tá? A de serviços vai funcionar do mesmo jeito, tá? Como eu fui tentar emitir essa nota, ele me deu uma mensagem no seguinte, tá? Aqui, ó. Antes de faturar a OS, você deve emitir uma nota de saída de reparo, tá? Porque, como lembra que eu emiti a nota de entrada de reparo antes, que eu fiz que o cliente deixou a máquina aqui na loja. Então, agora eu vou ter que fazer a saída, tá? Como é que eu faço a saída? Depois que eu fecho a OS, eu clico nesse botão aqui, tá? NFD, ao emitir nota fiscal, tá? Então, eu faço a nota fiscal aqui, de saída, tá? Ó, que é a nota de retorno, tá? Que eu tô saindo com a mercadoria, tá? Beleza? Aí eu escolho aqui e clico em emitir, tá? Tá. É porque aqui está faltando uma parametrização contábil aqui, tá? Mas isso vocês não vão precisar informar isso aqui, tá? Caso vocês aparecer alguma coisa de configuração contábil que precisa ser feita, vocês têm que pedir auxílio ao Lucas, tá? Da contabilidade, para ele poder verificar o que é o problema, tá? Que às vezes faltou alguma parametrização por parte dele, tá? E aí a gente precisa verificar isso, tá? Beleza? Parte fiscal, fala com a Paula. Parte contábil, fala com o Lucas, como é hoje. Então, eles já estão orientados no sistema como funciona.
Então, eles vão poder auxiliar vocês, tá? No sistema novo. Beleza? Saiu a nota fiscal. Então, eu já consegui emitir a nota fiscal de saída, tá? Essa nota fiscal, ela não movimenta estoque, não gera financeiro, não acontece nada com ela, tá? É só uma nota para questão de seguro, tá? Às vezes você precisa, deu um problema lá na estrutura, caiu e danificou uma máquina. Eu preciso ter resguardado isso, tá? Certo? A partir do momento que eu emiti essa nota de saída, consigo faturar as peças, tá? Clico aqui em faturar peças. Ó, agora não me aparece mais a mensagem, que tem que emitir a nota. Aí, abre a nota fiscal em tela, tá? Prontinha já para você emitir, sem precisar colocar a operação, tá? Porque o sistema já sabe qual é a operação, tá? Então, ele vai... Essas naturezas de operação vocês não vão utilizar mais, tá? E eu clico em emitir. Tá? Como é uma base de teste, ele fica aparecendo algumas mensagens, tem nota rejeitada, tal, tá? Então, quando aparecer essa mensagem, por exemplo, existe uma nota rejeitada, tal, você vai falar com o Bruno para o Bruno verificar o que é essa nota, tá? Que às vezes é uma nota fiscal que você não aprovou por algum motivo e acabou passando batido, tá? Certo. Então, aí agora eu tenho a nota fiscal para o cliente, que é a nota fiscal das peças, tá? Então, eu tenho a nota fiscal de peças, tá? Aqui. Uma pergunta. Uhum. O Juliano questionou sobre a entrada, se o cliente emitia nota fiscal, lá, e no caso, pra gente, porque a gente tem a Hermasa que geralmente manda motores pra gente consertar aqui, aí eles mandam a nota deles, o Juliano, no caso, que é o xerife, vai dar a entrada nela, né? E lá, aí mesmo que vai ser a emissão dessa nota de volta para eles? Sim, aí mesmo. Certo, essa aí mesmo. Essa aqui mesmo, é nessa tela. Tá, na verdade, é aqui, ó. O que a gente fez é na tela de OS aqui, ó. Na tela de ordem de serviço, esse botão aqui, ó. Beleza. Tá. O que ele vai fazer, o sistema? Se você emitiu a nota de entrada, ele vai te liberar a saída, tá? Certo. Se você já emitiu as duas, ó, aí ele não habilita mais, tá? Porque eu já emiti as duas. Beleza. O Marcos mesmo dá a entrada na nota e ele mesmo dá a saída. Certo. Isso. Tá, ô Bruno, só o seguinte, tá? Ele estava me comentando que às vezes o cliente emite para ele. Também você vai ter a opção. Tá? Daí você vai dar entrada na nota, que a gente vai chegar ali agora, e aí a gente vai fazer isso, tá? Beleza? Beleza. Então eu fiz aqui a nota de saída, tá? Eu fiz a nota das peças aqui e tal. Beleza. Aqui, ó, nessa tela de faturamento de peças de serviço que estava atrás, ó, eu posso ter várias telas abertas, tá? Eu posso... Quantas telas você quiser, tá? Só você conseguir se localizar, tá? Certo. Então, assim, ó. Aqui eu já emiti a nota de peças, tá? Se eu atualizar aqui, ó, esse botãozinho ele sempre atualiza a tela, tá? Ó, essas setinhas aqui. Tem que falar que é o Skollzinho lá, é o símbolo da Skoll. É o Skollzinho aqui. Daí o Skollzinho aqui ele atualiza a tela, tá? Aí. Né? Opa, tô precisando, cara. Dá uma alimentada na garganta aí. Vamos ver se amanhã eu tomo uma. Então vamos lá. Ô Guilherme, você pega para mim uma água. Então beleza, vamos lá. Aí assim, ó, eu emiti a nota de peça. Se eu quiser, eu posso emitir primeiro a nota de serviço, depois a de peça. A ordem não muda, tá? Certo. Então, se eu emitir a nota de serviço, eu vou clicar em peças aqui, tá? Eu vou clicar em faturar serviços, tá? O que vai acontecer com isso aqui? A diferença é que você não vai precisar entrar no site da prefeitura e imprimir a nota, tá? Ele já vai sair aqui, tá? Já vai imprimir aqui automaticamente, tá? É isso que eu ia te perguntar já. Isso, tá. Eu só não vou emitir agora essa nota fiscal, tá? Eu não vou clicar no emitir porque ele está integrado com a prefeitura e a prefeitura não tem ambiente de homologação, tá? Senão a Paula lá, o pessoal vai me comer o fígado, o Oliva também. Se eu emitir uma nota de quanto aqui? De 3.800 de serviço, eles me matam, tá?
Mas Aí, aí só clica em emitir, ela já vai gerar direto, né? isso, ela vai gerar a nota, tá? Eu vou imprimir uma que eu já tenho aqui, tá? Que é uma de R$ 1 que eu fiz de teste, tá? Eu vou reimprimir a nota, tá? Se eu precisar reimprimir a nota, eu só clico no botão reimprimir, ó. Sai a nota da prefeitura, tá? De acordo com o município que vocês estão, tá? Caso aí de Manaus, tá? Então, se eu precisar, tá? Vamos lá, deixa eu entrar com o teu login aqui, tá? Como é que é o teu nome mesmo? Marcos, Marcos, tá? Bruno, será que é Marcos? O login dele? Não. Marcos.freire. Ponto Freire. tá torto, né? Ponto. Tá, deixa eu logar aqui, hein? Já em plano. O sistema já é integrado com todas as prefeituras da. Todas as prefeituras, tá? Então é o seguinte, eu vou logar na base de vocês, de Manaus aqui, tá? Se eu pegar aqui, ó, a nota de serviço, tá? Eu vou entrar aqui, eu vou reimprimir a nota que eu fiz, tá? Ah, que eu cancelei essa nota. É por isso, tá? Como essa nota aqui eu já cancelei ela, tá? Então não vai aparecer aqui, mas a nota fiscal já vai estar impressa de vocês, tá? Já vai aparecer na tela uma nota semelhante a essa aqui, tá? Só da Deixa eu te prefeitura. fazer uma pergunta. No caso aqui na nossa loja aqui de Manaus, o departamento de assistência técnica, ele é junto com o almoxarifado e peças, né? Uhum. Então a gente tem só uma impressora. O que eu faço no dealer que a gente usa? Eu imprimo no dealer, aí eu jogo para a área de trabalho, depois eu mando no e-mail do Naldo para poder ele fazer a impressão, porque a impressora só está vinculada ao computador dele. Eu vou ter como fazer isso ou eu teria que ter uma impressora no meu computador também? Ô, Bruno, nos ajuda aí, Bruno. Tá. A questão é a seguinte, é que em Manaus eles só tem uma impressora, tá? Eles têm tanto para a parte de balcão, para a parte de oficina e para a parte de almoxarife, tá? E hoje o que ele faz? Ele tem que mandar por e-mail, ele tem que imprimir em PDF na máquina dele e mandar por e-mail, tá? Ele quer saber se ele vai conseguir imprimir lá ou se ele precisa comprar outra impressora, o que precisa ser feito. Que ele quer poder usar. Se der para imprimir direto do sistema lá na impressora do estoque, melhor. Será que dá, Bruno? Como é que podemos fazer isso? Isso. 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 Eu lembro que você não conseguiu. Isso. Isso, na verdade, até para mim aqui é meio ruim, porque eu perco muito tempo fazendo isso. Então, o ideal seria solicitar uma impressora, pelo menos, para me fazer isso. Até para mim imprimir OS, às vezes é complicado. Perco muito tempo. É. Isso. Aham. Sim. Tá, isso não tem como. Tá, não dá para colocar então eles no AD, não tem como. Certo. Certo. Tá, e não dá para não colocar, não tem como colocar nenhum servidor lá. Ah, então tá, depois eu vejo com ele. Tá, não, beleza, cara. Então tá. Não, então tranquilo, cara. Depois a gente vê isso, tá?
Depois eu vou conversar com o Guilherme aqui para a gente resolver isso. Valeu. Então vamos lá, vamos seguindo, tá? Então, eu fiz a emissão das notas, tá? Eu já fiz a emissão das notas, fiz aqui, tá? Agora eu fiz o faturamento, tá? Fiz o faturamento, fiz o fechamento da US e acabei de fazer o faturamento das notas fiscais, tá? O próximo item que a gente vai fazer é a parte de... Vamos emitir o boleto para o cliente, tá? Se o cliente pagar em dinheiro ou pagar em cartão, você vai direcionar ele para o caixa, tá? Para a pessoa do caixa e ela vai fazer o recebimento desses valores, tá? Que foram alocados aqui na US, tá? Se for boleto, vocês vão imprimir o boleto. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fechar as telas aqui porque já começa a abrir muita tela, eu fico meio perdido também. Então eu vou fechando as telas para a gente não se confundir, tá? Então, para emissão dos boletos, eu venho aqui em financeiro, só tem essa opção, boleto, geração de boletos, tá? Diferente do dealer, eu tenho que mandar gerar os boletos, tá? O boleto, ele vai automaticamente para o e-mail do cliente se eu gerar, tá? Não é que nem o dealer que ele gera sempre e se eu não quiser, ele não tem opção de não gerar. Aqui eu tenho que dizer, o cliente quer boleto, eu tenho que dizer que eu vou ter que gerar um boleto, tá? Ele não gera automático, essa é a diferença, tá? Mas ele já vai para o e-mail do cliente. Tá? E se eu precisar reimprimir um boleto ou precisar reenviar por e-mail dele, eu mesmo posso fazer, tá? Então eu já posso pegar por aqui e já reimprimir o boleto, tá? Aqui em cima eu vou pesquisar, aqui se eu quiser reimprimir ou reenviar o boleto por e-mail, tá? Aí eu vou escolher qual que é o boleto que eu quero, um que eu gerei hoje, por exemplo, tá? E aí eu gerei esse boleto aqui, tá? Eu posso selecionar ele aqui e mandar reimprimir, tá? Se eu precisar. Tá aqui o boleto, tá? E reimpresso, tá? Ele tá cortado por causa do zoom que eu coloquei para vocês, tá? E aqui se eu precisar reenviar por e-mail, tá? E aqui ele diz se o boleto foi enviado por e-mail do cliente ou não, tá? Como funciona? Dentro do cadastro do cliente, aqui ó, dentro do cadastro do cliente, eu tenho dois e-mails, o e-mail e o e-mail financeiro, tá? O e-mail é o que ele vai enviar as notas fiscais, tá? E o e-mail financeiro é o que ele pode enviar os boletos, tá? Se eu não indicar e-mail financeiro aqui, ele vai pegar o que está no campo de e-mail para enviar o boleto, tá? Então, toda vez que você fizer um cadastro, que você passar para a Inês, né? Porque todos os cadastros vão ser centralizados nela. Desculpa, pessoal. Saúde. Obrigado. Então, toda vez que vocês tiver que fazer um cadastro, vocês vão passar para a Inês. A Inês vai fazer a análise de crédito do cliente, tá? E ela vai analisar. Daí ela vai liberar para vocês o cadastro, tá? Aí vocês vão passar, eu quero que os boletos saiam no e-mail do financeiro. Então, ela vai cadastrar e-mail financeiro aqui e o boleto vai direto para o e-mail do financeiro. E a nota vai para outro e-mail, tá? Se quiser, pode colocar os dois no mesmo, tá? Porque se quiser para o mesmo, beleza? Beleza. Então... Esse da emissão do boleto é o mesmo processo da venda de peças, né? Uhum. Que a gente fez o treinamento de manhã, né? Isso, é a mesma coisa, tá? Para quem já pegou, é a mesma coisa, tá? Então, eu clico em gerar novos boletos aqui, escolho o número da nota aqui, né? Que é no documento, tá? Eu escolho. Deixa eu ver qual que era o número da nota aqui, eu não lembro mais. Ó, vou em faturamento, nota fiscal, vou procurar a nota que eu emiti hoje, tá? Então, eu emiti essas notas aqui. Aqui, ó. Essa aqui. Tá? Acho que não foi essa aqui, ou foi? Não foi essa aqui, não. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Copperbank, essa aqui, ó. Tá, foi essa aqui, tá? Então foi a nota número 30. Tá? Então eu escolho aqui documento 30. Tá? Eu clico em filtrar. Quando eu cliquei em filtrar aqui, ele vai aparecer, ó, os três boletos aqui, tá? Ó, 5/12, 2/1 de 2020 e 30/1 de 2020, de acordo com a condição de pagamento pré-estabelecida. Eu marco eles e gero o boleto, tá? Confirmo emitir o boleto. E a partir desse momento, quando eu sair dessa tela dos boletos, ele já vai enviar para o e-mail do cliente, tá? E aí eu só dou um ESC aqui, eu imprimo, enfim, eu mando lá
E aí tá feito o boleto, beleza? Beleza. Então, Uma pergunta, Marlon. uhum, Lá na OS, lá, que a gente vai abrir ela, né, que aparece as OS que estão em aberta. uhum. Quando a gente emite a nota que a gente finaliza, ela já sai Sai automaticamente. dali. Isso. Beleza. Tá. E assim, ó, ela saiu daqui, mas não quer dizer que eu não consiga consultar. Se eu precisar consultar essa OS, ó, da Copperbem, ó, tá vendo que agora só ficou a garantia, tá? Certo. Eu clico aqui em filtros, esse botãozinho filtros aqui, escolho o tipo da OS aqui, ó. Ó, coloco ela aqui fechada, tá? Posso desmarcar aberta, eu quero só fechada. E eu posso pesquisar pelo cliente aqui, ó. Dou um F3 no cliente. Copper, ó. Copperbem. Cadê Copperbem? Ah, acho que eu digitei errado. Ah, eu acho que eu digitei errado, mas eu digito aqui no cliente. Aqui, ó. Deixa eu achar onde é que eu vi ela aqui. Onde está escrito isento aí, ó. Ah, tá. Aqui. Copperbem, tá aqui. Acho que eu tô ficando cego. Que eu acho que eu tenho que aumentar o grau do meu óculos, cara. Então, beleza. Aí eu clico em pesquisar aqui, ó. Daí ele vai me trazer, ó, o que eu tenho para Copperbem, ó. As duas fechadas. Eu tenho um orçamento fechado e uma OS, tá? Se eu quiser ver só o que é OS, eu tenho no filtro aqui, ó. Tipo documento, ó. Ordem de serviço, tá? Beleza. Ele me traz aqui. E aqui ele me traz algumas informações, tá? Ó, a data e hora de saída, o valor da peça, o valor da OS, tá? Beleza? Beleza. Então tá bom. Então tá aqui fechado e se eu precisar visualizar ela, eu consigo visualizar aqui, tá? Então eu tenho as notas fiscais aqui, ó. Eu tenho um botão aqui, ó, também ver notas fiscais, tá? Então ele vai aparecer a nota fiscal que está vinculada aqui. Tá? Como eu só emiti a nota de peça, ele não apareceu aqui a de serviço, porque eu não emiti ela, tá? Então ela ficou aqui pendente. Beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos para o próximo item. Tá. Teve alguém que não participou de manhã do treinamento? Não. Não? Tá. Todo mundo participou do treinamento que era de manhã, né? Sim. Então tá. Juliano. Tá. Então, beleza. Aqui, ó, hoje de manhã eu comentei sobre a questão de pedido de peças, tá? Eu falei para vocês como fazer pedido, tal, enfim. Então, deixa eu perguntar para vocês, ficou alguma dúvida em relação a essa questão do pedido de peças? Precisa que reforce? Ou tá Não, tranquilo? tá tranquilo. Então, beleza. Tá. Então, Praticando, a gente vai tirar tudo que é dúvida. não, beleza, pode deixar, fica tranquilo, tá? O Bruno também vai estar aí, vai estar eu, vai estar o pessoal aqui também interno para poder auxiliar vocês, tá? Beleza. Então, na semana que vem a gente também vai ter uma semana de revisão, alguns dias para revisitar todos esses itens que a gente está falando aqui, tá? Então, se precisar, a gente faz, tá? Tem um outro item aqui que ficou pendente, que eu não falei, que é para dar entrada na nota fiscal do cliente, tá? Que ele manda essa nota fiscal para a entrada de conserto lá, aquela que eu falei, tá? Certo. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar em estoque, nota fiscal de terceiro, nota de veículo, tá? Eu vou entrar nessa tela aqui, tá? Para dar entrada, tá? Só um momento. Uhum. Pode anotar. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, nota fiscal de remessa aqui. Se eu tiver na minha máquina aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Eu não sei se eu tenho nota de conserto aqui. Quero achar uma. E se eu tiver o XML?
Tu não tem nenhuma, né, Bruno? Bruno? No dealer, ela é bem simples para dar entrada, né? Só É, bem simples. é a mesma coisa. Eu vou pegar uma outra nota aqui que eu tenho e eu vou mostrar para vocês para dar entrada, tá? Beleza. Então, aqui, ó. Estoque, nota fiscal de terceiro, nota de veículo, tá? É, futuramente, tá? Quando começar, na verdade, a operação da nova empresa, da Racine, tá? Da IBL, não vou utilizar aqui, ó, eu não vou precisar entrar aqui em estoque, nota fiscal de terceiro, nota de veículo, pegar o XML, tá? Ele tem essa telinha aqui que a gente chama manifestação destinatário. Através dessa tela aqui, eu já vou conseguir saber que o cliente me mandou uma nota de remessa, tá? E eu já vou poder dar entrada através dessa tela, sem precisar ter o XML, tá? Certo. Então, toda vez que o cliente emitir uma nota fiscal para você, ele já vai aparecer nessa telinha aqui, tá? E aí a gente já vai poder pesquisar, tá? Ó, por exemplo, aqui tem uma nota, ó, do Instituto Fenacom, tá? Só não aparece agora porque nós estamos com o CNPJ da Torque ativos ainda, tá? Não é o da Racine. Então, beleza. Aí eu vou poder dar entrada através dessa tela aqui, tá? Então vai ser bem mais fácil. Eu posso baixar e importar o XML aqui, tá? Escolher aqui veículo, ele já vai abrir a tela da nota fiscal, tá? Beleza? Aí vai ficar mais fácil, tá? Só que eu tenho um período de 15 dias para fazer isso, tá? Passou os 15 dias, eu não consigo dar entrada por essa tela. Eu tenho que entrar pela nota fiscal de terceiro, aqui, ó, estoque, nota fiscal de terceiro, nota de veículo, tá? Na verdade, aqui é só um atalho para isso, tá? É só para ele não precisar baixar o XML, mas ele vai abrir essa tela aqui, tá? A tela que a gente tá. Eu vou clicar no botãozinho novo, importar XML. Vou pegar lá e tá? Eu vou pegar aqui uma nota de veículo aqui que eu tenho, máquina, tá? Deixa eu pegar uma nota aqui, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Pode? Vou pegar aqui, nós temos essa aqui. Deixa eu ver se eu já dei entrada. Ah, já dei entrada, tá? Mas não tem problema, tá? Ó, eu dei entrada na nota fiscal aqui, tá? Ele vai perguntar se quer mover para o importado, você diz que sim, tá? Ó. Aqui, no caso, eu peguei uma nota de transferência, tá? Mas se for a nota de coisa, a nota é a mesma, tá? Se for a de veículo, tá? Se for lá do cliente, lá o de máquina, enfim, né? Tá? Aqui, você vai fazer o seguinte. Aqui na capa você não vai preencher nada. Você só vai clicar aqui em veículos, tá? Caso... Peraí que tá um barulho alto aí, eu não sei se tem alguém... Estão conseguindo me ouvir? Deixa eu fechar aqui a porta aqui. Peraí que chegou o cliente aqui rapidinho. Ah, tá. Quer que eu aguarde? Só um momento, rapidinho. Tá, beleza. Tá voltando aqui. Certo, vamos lá novamente. Tá, então beleza. Aí eu vou entrar em veículos aqui, eu clicar aqui em veículos, tá? Às vezes vai acontecer dele não ter código aqui, tá? Ele vai estar assim. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que clicar aqui nesse campo de código, dar um F3 e pesquisar qual que é o veículo, tá? Que eu quero, tá? Nesse caso eu vou botar o código aqui em cima, que é o que estava, tá? Mas eu dou um F3, pesquiso pelo final do chassi e tal. Aí eu escolhi o veículo aqui, tá? Beleza? Beleza. Aí eu tenho que vir aqui, ó. Eu venho aqui em contábil financeiro, tá? E dou um, deixa eu ver aqui. Tem que liberar esse botão aqui. Pera aí. É que esse botão tem um botão aqui que precisa estar habilitado, tá? Para vocês, tá? Deixa eu ver aqui que eu peguei o login do Renato Reis, tá? Deixa eu só liberar aqui aqui, ó. Não é esse aqui, não, é esse aqui. Opa. Fechei sem querer. Por conta do ESC. Esqueci de replicar.
Então, ok. Então, agora deixa eu fechar essa tela aqui de novo, que eu quero por causa do botão aqui. Deixa eu entrar de novo. Estoque, nota fiscal de terceira, nota de veículo. Tá, vou dar um novo. Importar XML. Ó, como eu movi para importados, aí ele já está aqui, tá? Porque eu disse que eu queria mover para importados, tá? Que importados é só para organizar a minha pastinha ali, tá? Então, eu estou em veículo aqui, tá? E eu vou dar um gravar e lançar, tá? Eu só vou clicar nesse botão aqui, ó. Eu só informei o código do veículo, é só isso. Colocar o veículo, se ele não estiver identificado, grava e lança, tá? Beleza? Beleza. É só fazer isso, tá? Aí eu fiz isso, tá? Eu dei a entrada na nota fiscal, tá? Eu peguei essa nota fiscal aqui e já dei a entrada, tá? Quando eu for fazer a ordem de serviço aqui, ele vai me pedir essa nota, tá? Aqui, ó, deixa eu abrir a tela. Manutenção, ordem de serviço, tá? Deixa eu pegar uma aqui que já está aberta, essa aqui, ó. Vamos pegar essa garantia aqui, se fosse o caso da garantia, tá? Eu clicaria aqui em NFD reparo, ó, em vez de emitir nota, eu vou clicar aqui, ó, em vincular nota fiscal, tá? Eu vou clicar aqui e vou informar o número da nota fiscal do meu fornecedor, que ele me mandou, tá? Eu boto o número da nota aqui e faço o vínculo, tá? É só isso, você vai ter que, se o cliente teu te mandou a nota fiscal, você dá a entrada e vincula aqui na OS. Senão, você emite, tá? Beleza? Beleza. Então, para a entrada de nota fiscal é bem simples, tá? De veículos, tá? Que vieram de reparo, que vieram para reparo. Tá? Certo. Então, beleza. Vamos ver aqui o que temos mais. Deixa eu ver aqui. Reparo. Tá. Então, pessoal, deixa eu ver aqui o que nós temos. Fizemos todos os itens. Ok. Pessoal, ficou alguma dúvida do treinamento? Como é que ficou? Foi tudo legal? Tá tudo certo? Para mim foi tudo certo, né? Na verdade, no momento que a gente começar a mexer realmente, talvez ainda gere algumas dúvidas, mas como você falou, vai ter o suporte aí, né? Não, tranquilo, vai ter o suporte, sem problema. A gente vai estar aqui por orientar e depois o Bruno ele vai passar os acessos, vai fazer tudo. Bruno? Agora é contigo. Beleza. 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 Tranquilo. É, Sim, sim. Tranquilo. então Foi beleza. muito bom. Pessoal, é que o treinamento ele está agendado para as 4 horas, tá? Então, mas se a gente vê que o Gustavo conseguir chegar antes, o pessoal quiser antes, mas vamos dar um intervalinho para o pessoal também, tá?